Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, né, de uma forma diferente, né, não estamos juntos, mas eu vou gravar o vídeo aqui pra gente não deixar, né, de estar compartilhando a palavra, tendo o nosso tempo, né, de oração, o nosso tempo de devocional. Hoje a gente vai dar continuidade no livro de Eclesiastes. Hoje é o capítulo 2, né? E para que o vídeo não fique tão extenso, a gente já vai dar início à nossa oração, tá bom? Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por mais um dia, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigada por uma noite tranquila. Obrigada por mais uma vez, Senhor, nos darmos a oportunidade de manifestar o seu Filho neste dia, Pai. Eu oro para que nada venha nos distrair, que nada venha, Senhor Jesus, tirar o nosso foco da leitura da Tua Palavra e que o Espírito Santo nos dê entendimento, nos dê sabedoria. Tudo que aprendermos e falarmos aqui seja, Senhor Jesus, para edificar, Senhor, outras vidas. Que nós venhamos não somente ler, mas também praticar a Tua Palavra, Pai. Guarda-nos, ó Deus, e livra-nos de toda inveja, de todo ego, de toda altivez, ó Pai, de toda soberba, que nós venhamos nos render totalmente a Ti e que venhamos, Senhor Jesus, consagrar esse dia em Tuas mãos, para que estejamos atentos a fazer aquilo que o Senhor quer. Assim eu oro, Senhor, e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos iniciar a leitura aqui, né, no livro de Eclesiastes. Eu vou fazer de uma forma meio resumida alguns pontos, né, que o leitor aqui fala. Acredito que é um texto bem conhecido, mas vamos lá. Eclesiastes 2, capítulo 2, diz assim: Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria. Descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do sol nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardim e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servir-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo minha sabedoria. Não me neguei nada o que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, avaliei que tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Aqui a gente vê, né, que o leitor, né, o escritor, o que ele diz aqui? Ele fez tudo o que podia fazer, não negou nada dos prazeres aos seus olhos, não negou nada do que a vida, né, lhe propôs a viver, e construiu, né, casas, teve cantoras, cantores, escravos. Também ele diz aqui que construiu, né, um reservatório para irrigar os seus bosques verdejantes.
Ali, quando a gente fala assim, é uma coisa tão inútil, tão simples, né? Um bosque, algo para irrigar as plantas, né? Mas na verdade, naquele tempo, o pessoal, quando você tinha um reservatório de água para si, demonstrava poder, porque naquela época lá até a água era mais escassa, né? Não é igual hoje, que chega para nós aqui, né, na torneira. Mas antes era menos acessível. Então, até quem tinha água, né, um reservatório na sua casa, principalmente para regar, né, coisas grandiosas, assim, plantações, era algo que demonstrava poder, né, que era alguém que realmente tinha grana mesmo, né. E ele diz que apesar de tudo isso, né, teve um harém, né, várias mulheres, ele se dispôs, né, a viver tudo isso para chegar à conclusão de que não tem nada de novo debaixo do sol, que tudo, né, é inútil, é vento, né. Em outras palavras, né, há algumas bíblias que dizem que tudo é vaidade, né. Então a gente vê aqui que ele fez o que fez e nada encantou, nada preencheu a vida dele, né, nada satisfez por completo, né, a vida dele. Aí a gente vai ver aqui também no 12. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá? Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, isso não faz menor sentido. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? E aqui é essa coisa, né? Sabedoria e insensatez. É algo muito bom, né? Você ter sabedoria, mas ele descobriu que até mesmo a própria sabedoria é algo que é válido aqui para você adquirir coisas, para você ser sábio nas coisas aqui. Mas tanto o tolo quanto o sábio irão morrer da mesma forma e vão ser esquecidos, porque tudo, ele tá dizendo aqui que tudo se trata de vento, né? É um tempo que vai passar, não adianta, né? A gente ser sábio demais e o tolo demais, os dois vão chegar, né? Na mesma situação que é a morte, né? O trabalho árduo é inútil. Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol parece-me muito pesado. Tudo era inútil para correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçava debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem poderá dizer se será sábio ou tolo? É mais uma vez ele questionando aqui. Você faz tanto. E igual nós, né, como pais e mães, procuramos fazer para que deixar para os nossos filhos. Claro que, né, nós oramos para que eles tenham sabedoria e mais do que saber administrar as coisas daqui, eles saibam participar das coisas eternas, né? Não somente coisas que são vento, né? Mas a gente vê aqui que ele diz, né? Tá, eu vou me esforçar tanto para que algum tolo venha governar depois de mim, que depois que ele se for, ele não sabe se vai ter alguém sábio com entendimento que vai cuidar tão bem das coisas quanto ele cuidava, né? Então, assim, é algo que a gente também tem que se pensar, fazer uma análise. Às vezes a gente se esforça tanto para fazer tantas coisas, não que, né, a gente não tenha que fazer as coisas da maneira correta, porque a própria palavra diz, né, quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória de Deus.
Então o nome do Senhor tem que ser glorificado, mas que o nosso coração não esteja apegado àquilo, né? Não haja essa preocupação tão grandiosa ao ponto de, tipo assim, dedicar a nossa vida somente àquilo, né? É isso que ele está dizendo aqui, né? Todavia, terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. É exatamente isso. Se esforça tanto, mas não sabe quem vai te suceder depois. E aí, faz tanto esforço para chegar alguém em uma semana a acabar com aquilo que você levou a vida toda, né? Se dedicando àquilo, né? Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem um homem tolo, o esforço de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi também que isso vem da mão de Deus. E quem proveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Salomão fazendo essa pergunta, né? Quem entre todos os homens sábios teve maior prazer do que ele nas coisas, né? Até porque ele diz aqui, né, que ele não deixou coisa alguma passar debaixo dos seus olhos, né, nos olhos dele. Ele não se absteve de nada, né? Ele realmente viveu de uma forma intensa nas coisas que ele poderia, tudo que a vida pôde proporcionar a ele, né? Ao homem que o agrada, ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Exatamente isso. Aqui a gente vê, né, com os olhos voltados para a terra. Então, né, pode ser que, tô fazendo aqui as coisas certinhas, tal, na nossa, né, justiça própria. E acreditando que o Senhor vai tirar do ímpio, digamos assim, do tolo, né, para que entregue para o seu filho que sabe com sabedoria ali, né, e o agrada. Mas aí ele diz assim, aos nossos olhos carnais, a gente pensa, nossa, que legal isso. Mas ele diz assim, que isso também é inútil, é correr atrás do vento. E o que eu acho legal aqui é que, assim, a gente refletindo, né, com base na palavra que eu disse anteriormente, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. O escritor aqui, ele está dizendo que tudo é vaidade, sim. Ele procurou nos prazeres, procurou na sabedoria e na insensatez se há algum ganho através disso. E ele teve para si mesmo que é inútil. No trabalho, né, ele procurou uma forma de satisfação, né, de entender o sentido da vida, na verdade. Em tudo isso ele procurou entender o sentido da vida. E ele viu que tudo é inútil. Tudo é inútil, tudo é correr atrás do vento, tudo é cansativo, é desgastante, né? E o que eu vejo aqui, trazendo para nossa realidade de hoje, trazendo para uma visão fora do que o mundo impõe em nós. Eu vejo assim, para a gente concluir e refletirmos, né?
tudo que nós temos é o Senhor que nos deu, né? Seja trabalho, seja conforto, só que ganho tem você viver tudo isso sem compartilhar? Que ganho tem você ter uma casa maravilhosa? Que ganho tem você ter um trabalho sensacional? Que ganho tem você ter um carro bom se você não compartilhar, né? Eu acho assim que o prazer da vida tá em você fazer as coisas para compartilhar com o outro, né? Muitas das vezes a gente quer reter as coisas para nós, igual aqui Salomão, ele teve tudo, mas você não vê ele vivendo tudo isso com alguém, com a família, com os amigos da fé. Você não vê ele vivendo de forma com comunhão, né? Então, assim, e hoje a gente vê que o mundo prega isso, para você ter mais, reter mais, e o outro que se vire. E se a pessoa tá passando por necessidade ou não tá passando por necessidade, o mundo diz que ela que se vire, você não tem nada a ver com isso. E eu vejo assim que a maior tristeza para Salomão aqui é isso, sabe? Ele conseguiu tudo o que queria, né? Igual ele diz aqui, que proveito tem você correr tanto atrás das coisas, ser um bom empresário, ter um império de coisas, né? Fazer o teu ganho, né? Fazer assim, ter uma empresa, ter acesso a muitas coisas, né? E aí, pra você deixar na mão do tolo tudo isso, né? E assim, mais do que a gente estar preocupado com isso, eu vejo assim essa questão também da gente viver realmente para a glória de Deus, sabe? Porque aqui a gente vê que são coisas que é do nosso dia a dia, é do nosso dia a dia. Ele tava procurando, né, um sentido para a vida no prazer, no trabalho, em tantas outras coisas, mas o Senhor está sendo glorificado muitas das vezes no nosso ordinário. A gente pensa assim, ai, mas eu tô lavando uma louça aqui, mas eu tô limpando a minha casa, mas eu tô trabalhando. É esse o foco, né, do você achar um sentido através disso. Você achar um sentido de que tudo que você está fazendo é para glorificar o nome do Senhor. Não é simplesmente para você matar a vontade da sua carne, né? Porque eu acho assim que a partir do momento que a gente vive para fazer os desejos da nossa carne, é aí que a vida se torna inútil. Porque nós somos seres eternos e não podemos fazer com que as coisas finitas desse mundo preencham algo que é eterno, que é infinito. Isso jamais vai dar certo. Acho que a partir do momento que a gente vive querendo, né, igual eu disse a outra vez, a gente é mar e estamos querendo preencher a nossa vida com rios. Não vai dar certo. O mar, os rios se encontram nele, mas ele nunca se enche. Nunca se enche. É assim que ele diz ali, né? No em Eclesiastes, no capítulo 1, né? Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. E é a nossa vida. Se vivermos uma vida com os olhos voltados aqui, para este mundo, hoje você adquire um bem, te satisfaz por um momento. Daqui a pouco, já não é mais. Já vão fazer um outro, você tá querendo adquirir um outro. E é sempre aquela coisa de querer, 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 porque os nossos olhos nunca se saciam, né? Com as coisas aqui. E nunca irão se saciar, na verdade, com as coisas daqui,
Porque tudo que tem aqui é uma cópia daquilo que é eterno, né? Daquilo que é eterno. E nós que somos eternos, que fomos chamados, né, e escolhidos para uma eternidade, nada daqui vai suprir aquilo que só a plenitude de Cristo pode nos fazer. Então nós, né, que temos essa mentalidade, que nesse dia de hoje e até no decorrer, né, das nossas vidas, até que o Senhor venha, nós venhamos ser pessoas que vivam de forma com os olhos na eternidade, né? Desfrutando das coisas que estão aqui, porque tudo que o Senhor nos proporciona é para que o nome dele seja glorificado, mas que essas coisas não venham nos ter, né? Que nós possamos possuir coisas, mas que essas coisas não venham nos possuir, né? Porque a gente tem que ter essa mentalidade de que tudo isso daqui é passageiro e de que nada debaixo do sol pode suprir aquilo que só a eternidade pode nos preencher, né? Então que a gente venha, né, ter essa sabedoria, ter essa sensibilidade de saber que o mundo lá fora não prega isso porque é loucura, né? Que nós venhamos, né, quando formos conversar com pessoas que têm essa visão totalmente voltada para as coisas terrenas, que a gente venha ter a sabedoria de explicar para eles de que há algo muito além e inimaginável nos esperando, né? Que a gente venha ter essa sabedoria, essa sensibilidade de conversar e ser direcionadas, né, pelo Espírito Santo, de que nada neste mundo aqui pode nos preencher, porque fomos chamados para um propósito muito além do que os nossos olhos aqui podem ver, tá bom? Que a gente venha refletir, que a gente venha glorificar o nome do Senhor nas coisas menores, que nós julgamos menores, né? Que nós venhamos viver realmente para que o nome do Senhor seja glorificado, né? O caráter de Cristo seja visto em nós para que possa transformar outras vidas. É isso que, né, hoje nós aprendemos, e que tudo que o Senhor nos proporciona de bom é para que nós possamos viver isso mesmo. Viver uma vida que glorifique o nome dele, seja nas coisas boas ou seja naquilo que o Senhor quer nos ensinar. Amém? Vamos estar orando então? Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra. Muito obrigada, Espírito Santo, por nos conduzir, Senhor, a uma vida com os olhos voltados para a eternidade. Obrigada, Espírito Santo, por usar, Senhor Jesus, as nossas vidas. Mesmo sendo assim tão falhos, ó Deus, o Senhor ainda nos escolheu. Obrigada, Pai, pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor Jesus, porque temos esse entendimento que chegou até nós, Pai, através do Espírito Santo, que a nossa vida é muito além daquilo que os nossos olhos podem ver aqui. E eu oro para que através de nós outras vidas também possam ver a vida através da eternidade, das coisas que estão por vir, das coisas futuras, das coisas que já estão preparadas para nós, Pai. Eu oro para que nesse mundo de tanto consumismo, de tanto querer ter, de tanto querer ser, nós venhamos realmente, Pai, testemunhar, Senhor Jesus, de pessoas sendo cheias de Ti, sendo transformadas através do nosso testemunho. Que a nossa vida seja, Senhor Jesus, completamente para glorificar o Teu nome. Nos dê, sabe, entendimento e sabedoria, discernimento, Pai, para vivermos realmente de acordo conforme a Tua palavra, e que nós não venhamos questionar nada, mas que nós venhamos estar dispostos a Te obedecer em tudo, Pai. Nos ensina, Senhor Jesus, a sermos filhos e filhas que vivam para a glória do Teu nome. Assim eu oro, Senhor, e Te agradeço, no nome de Jesus. Amém.
Amém. Um abraço. Fiquem com Deus.